Hoje nós vamos entrar em proporção. Nós entramos em razão e proporção. E agora, dentro de proporção, nós vamos aprender a divisão em partes diretamente proporcional, indiretamente, regra de 3 simples e composta, tá? Proporção. A proporção, ela está presente em diversas situações do dia a dia e muitas vezes não percebemos. Em uma roupa versus sapato, uma receita versus recipiente versus produto utilizado. Essas proporções podem ser diretamente proporcional e indiretamente proporcional. Exemplo, eu tenho leite condensado e docinhos. Uma lata de leite condensado eu faço 20 docinhos. 2 latas de leite condensado eu faço 40 docinhos. 3 latas eu faço 60. Então, é diretamente proporcional, tá? Conforme eu aumento a quantidade de lata de brigadeiro, eu dobro a minha quantidade. Aí eu tenho um exemplo. Verifique se cada sequência é formada por números diretamente proporcionais. Aí eu tenho 6, 8, 10, 12 e 18, 24, 30, 36. Primeira coisa, você tem que montar a proporção. Primeira com primeira, segunda com segunda, terceira com terceira, quarta com quarta. Então, eu tenho 6 sobre 18, 8 sobre 24, 10 sobre 30, 12 sobre 36. Como que eu vou descobrir? Simplificando. Ou você simplifica ou você divide, tá? 6 sobre 18, se eu dividir aqui por 6, vai dar 3, por 6 vai dar 1, por 6 vai dar 3. 8 sobre 24, 1/3. 10 sobre 30, 1/3. E 12 sobre 36, 1/3. Todas as minhas proporções dão o mesmo valor. Então, simplificando, percebe-se que o fator de proporção é 1/3, tá? Então, ela é diretamente proporcional. E se ele perguntar qual é o fator de proporcionalidade, é a resposta, 1/3. Quando simplificar e alguma proporção no conjunto der diferente, não existe proporcionalidade, tá? Se qualquer uma aqui der diferente, essa aqui não deu, deu 1/4. Então, ela não é proporcional, tá? Não é diretamente proporcional. Divisão em partes diretamente proporcional. Então, a divisão de um número realizada de maneira proporcional a uma sequência de outros números é chamada de divisão em partes diretamente proporcional. Exemplo, calcule os valores de x e y sabendo que as sequências são diretamente proporcionais. 8, 20, 120, 8, x e y. Vai trabalhar da mesma forma. Você vai ter 8 sobre 8, 20 sobre x, 120 sobre y, tá? Então, eu tenho aqui igualdade. Se eu tenho igualdade, quando eu trabalho com proporções que eu tenho que descobrir uma incógnita, como que eu vou trabalhar? Sempre uma incógnita inteira com uma proporcional, tá? Então, eu tenho a minha inteira aqui, e essa x e y. Então, eu tenho 8 sobre 8 igual a 20 sobre x. E a minha segunda, 8 sobre 8 igual a 120 sobre y, tá? 8 vezes x, 8x. 8 vezes 20, 160. X é igual a 160 dividido por 8. Vocês só não esqueçam que as proporcionais vocês vão dividir, tá? Então, x é igual a 20. Achei o valor de x. Agora, vou achar o valor de y. 8 vezes y, vou fazer aqui. 8y. 120 vezes 8 dá 960. Isolando o y, 960 já tá desse lado, o 8 passa dividindo. Então, eu tenho 960 dividido por 8, dá 120, tá? É só um exemplo, gente, só para vocês entenderem, tá? Não importa que dê o mesmo resultado aqui. Isso aqui eu tô fazendo com números pequenos, só para vocês entenderem como que vocês vão achar a sequência, tá bom? Então, peguei da forma que está,
Montei as proporções, peguei uma inteira com uma incógnita, uma inteira com outra incógnita. E consigo descobrir os dois. Grandezas inversamente proporcional. Duas grandezas são inversamente proporcionais quando, dobrando uma delas, a outra é reduzida pela metade. Triplicando uma delas, a outra é reduzida pela terça parte e assim sucessivamente. Exemplo. Verifique se cada par de sequência a seguir é formado por números inversamente proporcionais. A. 10, 8 e 4, 16, 20 e 40. Quando eu vou fazer inversamente proporcional, em vez de eu dividir, eu vou multiplicar. A primeira com a primeira, a segunda com a segunda, a terceira com a terceira. 10 vezes 16, 160. 8 vezes 20, 160. 4 vezes 40, 160. Ela é uma solução. Embora a minha primeira proporção, uma hora ela é menor que a segunda, não importa. Ela é inversamente proporcional e ela é uma solução, tá? Agora, tudo isso nós vamos usar aqui, ó. Regra de 3, simples, direta, inversa e composta. E dentro da regra de 3, vocês têm algumas perguntinhas que vocês vão fazer pro problema. Essa é a maior dificuldade que as pessoas têm, porque elas não sabem como perguntar. A pergunta já está dentro do problema, tá? Regra de 3, simples, direta. Procedimento usado na resolução dos problemas nos quais conhecemos 3 números e queremos obter um quarto número, chamado regra de 3 simples. Exemplo. Um pote de sorvete cabe 1000 ml de sorvete e custa R$15. Quanto deverá custar 3 potes do mesmo sorvete? Então, eu tenho duas informações. Eu tenho sorvete ou quantidade. Não, vamos pôr sorvete, é melhor. Potes, sorvete. E aqui eu tenho valor. Então, 1000 ml é um pote. E custa R$15. Ele tá perguntando que se ele pegar 3 potes, vai custar quanto? Não sei, tá? Então, aqui você tem uma igualdade. E como que eu trabalho com igualdade? Multiplicação inversa, tá? Multiplicação em cruz. Você pode montar assim ou pode montar assim. Um pote, R$15, 3 potes, X, Y, Z, não importa. E faz 1 vezes X, X. Aí faz R$15 vezes 3, R$45. Você já resolveu o seu problema, tá? O que você tem que montar é as proporções. Outro exemplo. Uma máquina de costura em 6 horas produz um total de 200 peças de roupa. Quantas peças de roupa a mesma máquina produzirá em 9 horas? Então, eu tenho aqui horas e eu tenho peças. As duas informações. Primeira informação, uma máquina de costura em 6 horas faz 200 peças. Quantas peças de roupa? Então, X. Ele faz em 9 horas. Pronto, eu tenho 6 nonos igual a 200 sobre X. Multiplicação em cruz. 6 vezes X, 6X. Aí, você tem 200 vezes 9, 1.800. Isola X, 1.800 é igual, o 6 passa dividindo, tá? Então, 1.800 dividido por 6, ele consegue fazer 300 peças de roupa em 9 horas, tá? Então, essa é a resposta. Sempre que você trabalhar com regra de 3, seja simples ou composta, vocês têm que colocar a resposta por completo, tá? Dentro da regra de 3 simples, todas as proporções, elas são proporcionais, tá? Agora, eu venho aqui. Regra de 3 simples, inversa.
uma torneira enche um tanque em 6 horas. Se forem utilizadas 3 torneiras, qual o tempo necessário para encher? Então, eu tenho aqui horas e eu tenho torneiras. Então, uma torneira enche um tanque em 6 horas. Se forem utilizadas 3 torneiras, quanto tempo ela vai levar para encher essas 3 torneiras, tá? Como eu tô falando de proporção inversamente proporcional, eu vou ter que perguntar, porque as minhas proporções, elas não estão de acordo, tá? Então, ele tá perguntando quanto tempo será necessário para encher. Se em 6 horas eu enchi uma torneira, 3 torneiras eu vou precisar de mais ou menos tempo? Eu vou precisar de mais tempo. Setinha para cima de maior. Então, ó, setinha para cima, mais ou maior, setinha para baixo, menos ou menor, tá? Aí, se eu vou usar mais tempo, eu vou precisar de mais ou menos torneira? Menos torneira. Aí, o que significa essa setinha? Significa a proporção que eu vou inverter, tá? Setinha para cima, eu copio. Setinha para baixo, eu inverto. O 3 sobe e o 1 desce. E faço minha conta normalmente. 3 vezes x, 3x, 6 vezes 1, 6. X é igual a 6 dividido por 3, x é igual a 2. Então, vai demorar 2 horas para encher essas 3 torneiras, tá? Vamos lá, outro exemplo. Utilizando copos descartáveis de 175 ml, eu consigo servir 12 pessoas. Vamos lá, já pôr a primeira informação. Então, eu tenho aqui ml, copos, ml. E eu tenho pessoas. Então, ó, utilizando copos descartáveis de 175 ml, eu sirvo 12 pessoas. Se eu utilizar copos de 150 ml, eu vou conseguir servir quantas pessoas com esse mesmo volume de bebida? Então, aí eu tenho que ver, né, se tá proporcional ou não. Se eu bater o olho aqui, pode ser que sim, pode ser que não. Se 175 ml serve 12 pessoas, 150 ml vai servir mais ou menos pessoa? Mais pessoas. Por quê? Eu estou diminuindo a quantidade de líquido. Então, isso aqui vai aumentar, tá? Se eu vou servir mais pessoas, o ml vai aumentar ou diminuir? Ele vai diminuir. Então, fiz minha pergunta, já verifiquei o que é inversamente ou é proporcional. Então, pronto, setinha para baixo, eu inverto. Então, 150 sobre 175 igual a 12 sobre x, tá? Aí, agora eu faço o cálculo. 150 vezes x, 150x. Aí, faço 175 vezes 12, 2.100. Isola a minha letra, 2.100 já está desse lado, o 150 passa dividindo, tá? 2.006 dividido por 150 é igual a 14 pessoas, tá? Então, ó, a minha proporção, ela diminuiu do ml, mas aumentou o número de pessoas, tá? Então, eu localizei. São essas perguntas que vocês têm que estar fazendo e vocês têm que ter a noção do que o problema tá perguntando, tá? Vamos lá. Regra de 3 composta. O que quer dizer composta? Eu trabalho com mais que 2 proporções, tá? Se você verificar aqui o exercício anterior, todos eu tenho 2 proporções. Na composta, nós vamos ter 3 e vamos fazer a pergunta para as 3 colunas. Vamos lá. Se 6 impressoras iguais produzem 1.000 cópias em 30 minutos, em quanto tempo 3 impressoras produzirá 1.600 cópias? Então, primeira informação, eu tenho quantidade de impressoras
eu tenho a quantidade de cópias e eu tenho tempo, tá? Então, 6 impressoras produz 1000 cópias em 30 minutos. Quanto tempo? 3 impressoras produz 1.600 cópias. Pronto, agora nós vamos ter que fazer as perguntas para validar as proporções, tá? Se com 30 minutos eu faço 1000 cópias, 1.600 cópias, eu vou fazer em mais ou menos tempo? Eu vou fazer em mais tempo, tá? Se eu vou usar mais tempo, eu vou fazer mais cópias. Se eu vou fazer mais cópias com mais tempo, eu preciso de mais ou menos impressoras? Menos impressoras. Eu vou trabalhar mais tempo. Eu não preciso dobrar a quantidade de impressora. Pronto, fiz a pergunta. Já sinalizei as minhas setinhas, agora eu vou montar. O que tiver setinha para baixo, eu faço o quê? Inverto. Então, 3 sobre 6 vezes 1000 sobre 1.600 igual a 30 sobre x. Quando você trabalha com regra de 3 compostas, as duas colunas que são completas por número, você vai multiplicar elas entre si. Vai pôr a igualdade e colocar a coluna da incógnita após a igualdade, tá? Então, 3 vezes 1000, 6 vezes 1.600, tudo bem? Então, eu tenho aqui, ó, 30 sobre x igual 3 vezes 1000, 3.000. 6 vezes 1.600, 9.600. Agora, fiquei com duas, faço multiplicação em cruz, tá? X vezes 3.000, 3.000x igual 9.600 vezes 30 dá 288.000. Agora, eu isolo a minha letra. 288 já está desse lado. O 3.000 passa a dividir, tá? 288.000 dividido por 3.000, x é igual 96 minutos. O problema, ele está perguntando para mim quanto tempo. Se ele tivesse perguntando para vocês 1 horas e 1 minutos, vocês têm que transformar. Aqui ele tá falando em tempo. 30 minutos tá abaixo de 60 minutos. Aqui tá 96 minutos. 96 minutos. Tira 60 de 96, vai sobrar 36. Então, eu tenho 1 hora e 36 minutos que eu vou ter que trabalhar para fazer 1.600 cópias, tá? Com 3 impressoras. Faz a transformação, tudo bem? Vamos fazer mais uma? Vamos lá. Em uma oficina de costura, 4 costureiras produzem 20 peças de roupas em 4 dias. Se 8 costureiras trabalharem por 6 dias, quantas peças serão produzidas? Então, a informação que eu tenho: costureira, que é a quantidade, eu tenho peças e eu tenho dias. Então, vamos lá. Se 4 costureiras produz 20 peças em 4 dias, 8 costureiras trabalhando 6 dias, vai produzir quantas peças? Pronto, agora nós vamos perguntar. Se 4 costureiras produz 20 peças, com 8 costureiras, eu vou produzir mais ou menos peça? Mais peças. Se eu vou trabalhar com mais peças, eu vou ter que fazer mais peças, eu vou precisar de mais ou menos costureira? Mais costureira. Se eu tenho mais costureiras, eu vou trabalhar mais dias. Então, essa daqui, ela, apesar de ser composta, ela tá diretamente proporcional. Então, eu copio 4 oitavos
vezes 4 sobre 6, que é as duas proporções inteiras, igual a 20 sobre x. Agora, vocês vão fazer as multiplicações e depois faz a multiplicação inversa. 4 vezes 4, 16. 6 vezes 8, 48. Igual a 20 sobre x. Multiplicação inversa, 16 vezes x, 16x. 48 vezes 20, 960. X é igual a 960 dividido por 16. Dividido por 16 dá 60 peças de roupa. Tá? Então, com 8 costureiras trabalhando 6 dias, ela vai fazer 60 peças de roupa, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido.